E eu confesso que eu não entendo para vocês como é que Maurício Macri retomou o diálogo com o Milei depois do que Milei fez enquanto Macri era presidente da República. Mas tudo bem, vamos deixar isso para lá, porque cada um supera da maneira como acha que lhe convém. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Fala Duquesa. Começou outubro, quem que apareceu? Sim, ela, porque é isso que o pessoal gosta de deixar nos comentários. A fã de Milei. Mas, claro, aqui não tem ninguém que é fã de político, ninguém está se importando com político aqui. O que a gente quer é analisar o que está acontecendo. E é isso que a gente vai fazer hoje, porque afinal de contas, outubro é mês de eleições lá na Argentina. Eleição na Argentina, meus amigos, é sempre um negócio divertidíssimo. Então, vamos acompanhar com essa notícia aqui. Coloca na tela para a gente falar um pouquinho de Milei, para alegria, né, do pessoal. Milei insufla paixões, eu fico muito impressionada. Vamos lá, o plano de Milei naufragou? Será que acabou? Inclusive, eu vi bastante algumas coisas em redes sociais, como quebrar a motosserra do Milei, não tem mais motosserra, o Milei, o negócio tá... Será que é isso mesmo? Será que a situação tá feita? Então, vamos entender primeiro o que está acontecendo na Argentina. Primeira coisa, agora, no final de outubro, a gente vai ter as eleições legislativas lá. Isso quer dizer que vão trocar metade da Câmara, um terço do Senado. E todo governo precisa do quê? Governabilidade, é óbvio. E eu acho que o pessoal ali mais liberal já começou a perceber que não dá para viver só de promessas absolutamente liberais sem ter ali um compromisso com a política e um compromisso com o social. Acho que eles se ligaram que isso está acontecendo agora. A economia argentina, depois dos ajustes do Milei, estava dando ali os seus sinais, a gente vê aqui no gráfico como é que isso aqui se comporta, de uma maneira que realmente estava recuperando a força, e aí é lógico, a gente teve ali a queda. Por quê? Porque a gente teve a irmã do presidente, Karina Milei, envolvida em algumas denúncias de corrupção. Isso já foi o suficiente para aquela frágil, combalida, né, reputação ali dentro, né, do governo argentino ir por água abaixo, o negócio ficar completamente fora de controle. Isso significa que o plano do Milei naufragou completamente? Não. Isso significa que o Milei vai ter que fazer política. Por exemplo, tem esse tweet aqui, ó, do Maurício Macri, do dia 30 de setembro, falando que retomou o diálogo. Eu confesso que eu não entendo para vocês como é que Maurício Macri retomou o diálogo com o Milei depois do que Milei fez enquanto Macri era presidente da República. Mas tudo bem, vamos deixar isso para lá, porque cada um supera da maneira como acha que lhe convém. Macri, depois de um ano, retomou o contato ali com o Milei, e o que é um sinal de que o Milei está menos, como é que a gente pode dizer, menos aguerrido, com mais um lado ali de empatia, com mais alguma coisa ali, querendo de fato fazer política. Inclusive, essa semana, Javier Milei esteve na Tierra del Fuego, lá em Ushuaia. É óbvio que, como em qualquer lugar na Argentina, ele foi recebido quase que aquele carinho da torcida, o glorioso carinho da torcida, o pessoal reclamando ali e tudo mais. Mas o que a gente tem de dados até então? O que a gente pode falar de dados aqui na Argentina? Ele precisa sim de governabilidade. Hoje, o governo conta ali com mais ou menos 15%, né, de uma base governista bem pequena, mas que no final das contas ele acabava puxando um pouco os moderados. Ele quer subir isso para 30%, né, pelo menos um terço da casa. Isso vindo de alguém que tomou um sacode nas eleições provinciais ali em Buenos Aires. Estava todo mundo esperando ali que ele fosse perder ali por uma questão de 5 pontos e foram 14, 3 vezes mais do que estava previsto. Ele sabe que ele vai precisar fazer alguma coisa em relação à política, já se comprometeu a aumentar ali os gastos sociais, aumentar gasto em universidade, aumentar ali alguns benefícios sociais, está fazendo um aceno em nome da política. Inclusive, esse giro ali na Tierra del Fuego era justamente para isso, tentar fazer ali esse giro de propaganda. E debaixo do braço ele está com o quê? E aí é importante a gente ver esse ponto aqui, ó, inflação argentina. Tem muita gente que acha que o Milei acabou com a Argentina, ignorando, eu sei, tem um pessoal dos comentários aqui que vai deixar, ignorando que o Milei pegou um país completamente estraçalhado por alguns anos de irresponsabilidade fiscal. É lógico, alguns anos de responsabilidade fiscal cobram seu preço. E foi isso que aconteceu com o Javier Milei. Nesse caso, a gente tem aqui um número que ele resolveu colocar embaixo do braço e sair fazendo campanha, que é a redução da pobreza. Pelo menos 9,5 milhões de argentinos deixaram a pobreza. E o que a inflação tem com isso? Que a inflação ela é mais cruel com os mais pobres. Pensa que toda vez que alguém fala, né, da Argentina, fala de alguns ajustes, fala o que está acontecendo, a gente lembra de alguns dados mascarados pelo governo anterior e o quanto os mais pobres sofriam. É lógico que 31%, né, considerada a população ainda na pobreza, é muita coisa. Não é um número para se comemorar. Mas 9,5 milhões de pessoas que deixam a pobreza é sim um número que você tem que olhar ali com mais carinho. Enfim, o que o Milei está tentando fazer agora é angariar a simpatia, principalmente desses que são os mais moderados, né, que a gente fala os governadores mais moderados, para tentar aí fazer a sua excursão e conseguir virar os votos, e não aconteceu o que aconteceu ali nas eleições provinciais de Buenos Aires. Bom,
Tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser discutida. Milei, inclusive, que é a parte que nos cabe aqui, voltaram a falar sobre uma reforma tributária ali na Argentina. A Argentina tem um sistema meio também um pouquinho caótico de cobrança de impostos. Ele já reduziu bastante, já tirou alguns impostos, especialmente aqueles sobre a exportação, que são os piores ali, especialmente aqueles no agro, né? Que tem, normalmente ele colocava ali uma ideia, né, do governo anterior também, que usava bastante, que era colocar um imposto para deixar a produção dentro do país, que é uma ideia completamente equivocada. O Milei consertando isso, tentando consertar isso, mas o que acontece é o seguinte: a Argentina é um grande desafio para quem quer que seja, e aqui, independente de ideologia, colocar aquilo ali para funcionar e economicamente fazer sentido é um enorme desafio que qualquer um enfrentaria, ainda mais nesse momento da conjuntura aqui da América do Sul. Javier Milei esteve nos Estados Unidos, fez seu giro, procurou o seu dinheirinho, saiu de lá com uma promessa ali de um empréstimo, um swap, tal qual Fernandes costumava fazer indo para a China e pegando o seu dinheirinho. Isso aí é do jogo, é sempre a mesma coisa, mas é o que a gente não consegue saber é quando esse barril de pólvora da Argentina vai se acalmar um pouquinho para permitir ali que eles tenham pelo menos uma tranquilidade para poder planejar o futuro. É isso, o câmbio na Argentina continua naquela coisa que ninguém sabe como é que vai funcionar, a gente também não entende como é que vai funcionar essa questão da eleição, tá tudo em aberto, mas motosserra quebrada me parece um pouco cedo ainda para cravar essa, hein? Me parece um pouco cedo. Mas vamos acompanhar. Até o final do mês tem muita coisa para acontecer. E eu espero você para não passar raiva sozinha. Toda segunda-feira, 9h30 da manhã, aqui no Estadão. E para falar o que a gente fala mesmo aqui no Fala Duquesa, toda quinta-feira também às 9h30. Eu espero vocês e até a próxima.